Oi, kawaiizinhos! Hoje eu vou ler histórias de inscritos que vocês mandaram. Antes da gente começar, eu queria mandar um beijão pro Dudu, porque ele tava jogando com a gente, né? Passando um parkour, mas o celular dele pifou. Enfim, primeira história. Oi, Cássia kawaiizinha. Minha história é que quando eu nasci eu era um cocô feio e preto e triste. Aí eu me inscrevi no canal e virei um kawaiizinho feliz. A gente fica muito feliz por você ter mudado e que bom que você agora tá feliz e virou um kawaiizinho, né? A segunda história é bem grande, mas enfim. Oi, kawaiizinhos e oi, ADMs e editora. Hoje eu vou contar a minha história de como eu acidentalmente machuquei gravemente meu primo. Lá estava eu no famoso churrasco de família na chácara. E ainda era a minha família paterna. Nada pode dar errado, certo? Errado. Eu tenho um priminho encapitado na minha família paterna, então óbvio que vai dar errado. Lá estava eu, sentada numa cadeira de plástico, tremendo, com o cabelo molhado e duro de tanto cororo, comendo carne assada num prato de plástico. Cena clássica, né? Bem, aí que o meu priminho entra na história. Ele estava perto de mim e começou a falar nada com nada, me empurrar e machucar. Eu, uma criança de 10 anos, achava que não tinha força o suficiente para machucar tanto ele. Então, eu empurrei ele com toda a minha força em direção à mesa de metal. Não preciso nem dizer o que aconteceu depois disso, né? A mesa era exatamente do tamanho da cabeça dele. Então ele bateu e começou a sangrar demais. Eu me arrependi imediatamente, mas a esse ponto todo mundo já estava em volta dele. Ele me acusou, mas eu neguei. E como ninguém tinha visto, melhor acreditar na de 10 anos do que no de 4, né? Ele foi pro hospital e levou ponto. Chegou a ficar internado e a gente nunca mais foi pra aquela chácara porque eles acreditavam que era assombrada. Tenho uma péssima relação com o meu primo por causa disso. Gente, socorro, imagina o Gore. Coitado do seu primo. Oi, kawaiizinhos e oi, ADMs e editora. Hoje eu vou contar a história de como eu quebrei um dedo no meu aniversário. Lá estava eu na escola, não teríamos aula hoje por causa do meu aniversário, que era na escola. Então tava todo mundo festejando e se divertindo, até que chegou a hora de cantar parabéns. Fomos lá e cantamos normal. Todo mundo comeu bolo, mas sobrou um pouco, que a minha mãe guardou para mais tarde. Daí tava no finalzinho, mas ninguém tinha ido embora, ainda porque não tinha dado o horário. Eu tava no chão brincando com a minha mão, mas especificamente o dedo mindinho virado pra mesa. Daí alguém fez uma besteira enorme que a mesa caiu no chão e no meu dedo. Eu chorei muito mesmo porque, claro, eu tinha 7, 8 anos, né? Eu saí de lá chorando que nem um cavalo, fui às pressas pro hospital e realmente tinha quebrado um dedo. Mas pelo menos agora eu tenho história pra contar e um gesso desenhado. Foi isso. Espero que tenham gostado. Tchau, kawaiizinhos e editora. Gente, meu Deus, que azar. Coitada. Oi, Cássia. Tem outra história. Eu tava jogando Minecraft e eu vi o Herobrine. Eu juro que era ele. Ele queimou minha casa e torturou meu cachorro. Nossa, eu lembro que quando eu era menor, eu morria de medo dele. Eu ficava levando um susto quando eu assistia gameplays, né? Nossa, sério, eu tenho trauma. Tadinho da sua cachorra do Minecraft. Oi, kawaiis. Bom, eu moro na roça tem uns 3 anos, né? Quando eu me mudei pra cá, tinha uns bagulho muito sinistro rolando. Acabei me mudando para um bairro meio perigoso. E vários moradores daqui estranharam a chegada da minha família. Constantemente, no caminho pra escola, alguns caras começaram a me seguir. Isso durou por tipo um mês ou algo assim. Até que teve o dia que eles invadiram o nosso terreno e acabaram matando uma cachorra minha. Nunca entendi o porquê que eles faziam isso, mas creio que seja por conta das dívidas da minha família. Aí teve a gota d'água quando tentaram invadir a minha casa. Eu tava sozinho lá. Eu peguei uma faca e me tranquei no meu quarto, com medo pra caralho. Eles viram que só tava eu lá e só quebraram alguns talheres para ameaçar. Minha família fez um boletim de ocorrência e nunca mais vi esse pessoal por aí. Não conto essa história pra muita gente, mas achei que seria legal contar pra vocês. Mas que pareça, não é fanfic. Isso aconteceu comigo durante a pandemia. Sucesso pra vocês. Nossa, essa história foi mais triste e meio terror, né? Sinto muito pela sua cachorra e obrigada por ter comentado a sua história aqui com a gente. Oi, kawaiizinhos do canal.
Hoje vou contar uma história onde eu empurrei minha amiga e ela deu um mortal carpado por cima do gato. E ela tentou se vingar contra minha outra amiga, empurrando ela pra frente do pobre bichano, mas ela soltou um berro tão alto que estourou os tímpanos do gato. Era um dia normal, eu estava na escola com minhas amigas e de repente apareceu um gatinho muito lindo, fofo, sujo e gordo. Ele era super dócil e estava se esfregando em mim e na minha amiga. Vou chamar ela de Kezana. Mas o gatinho só se esfregava em mim e na Kezana. Nunca na minha outra amiga irei chamar essa de Beatriz. A Beatriz ficou com muito ciúme. Ela queria que o gatinho se esfregasse nela também. Mas o gato estava com tanto medo dela que nem chegava perto. Teve uma hora que o gatinho finalmente chegou perto dela. Ela teve que se agachar para fazer carinho no gato, pois ele estava muito baixo. Nisso, quando ela se agachou, Kezana fez gesto com as mãos, insinuando que eu empurrasse a Beatriz. Eu empurrei e a Beatriz voou por cima do gato, fez um estrondo e o gato correu de medo, pois depois passou um tempo e ela estava morrendo de vontade de se vingar. Como o gatinho, ele era muito apegado em mim e na Kezana, ele ficou se esfregando a gente por horas e horas. E a Beatriz apenas observando cada movimento nosso. Assim que a Kezana se agachou agora para fazer carinho no bichano, Beatriz entrou em ação. Ela tentou empurrar a Kézia, mas ela não estava totalmente agachada, ela estava um pouco levantada. Então, quando a Beatriz tentou empurrar a Kezana, Kezana deu um grito que deu para o ouvido de outro continente. Ela deu um grito tão forte que o gato entrou em desesperos e ele começou a olhar para um lado e para o outro, para ver se não tem ninguém impedindo ele de correr. E quando ele viu que não tinha ninguém, ele saiu correndo e depois a Kezana ficou muito triste e ela culpa a Beatriz até hoje. Nunca mais de ouvir falar do bichano outra vez. É isso, beijão, amo seu canal. Socorro, tadinho do gato. Bom, vou contar minha história. Eu estava na escola e já era final da tarde. Eu estava aproveitando o tempo porque minha professora tinha faltado. Daí duas crianças portuguesas do quinto vieram me incomodar. E eu disse para me deixarem em paz. Começaram a me chamar de... E eu chamei depois de porcos. Eu fui embora pra não arrumar mais problemas. Daí as auxiliares, sei lá o que, disseram que ouviram uma das crianças falar pra mim voltar para o Brasil. E cara, eu sou chorona. E acabei chorona porque eu fiquei desesperada e chorei no meio da outra aula. Mas depois fomos à diretoria e resolveram tudo e eles pediram desculpa. Mas depois uma criança insuportável, a que disse pra eu voltar para o Brasil, essa criança ficou resmungando e eu tava rindo delas. Essa foi minha história. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixe seu like super griteroso e até o próximo vídeo.